Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 23º domingo do tempo comum do ano B. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo 7, versículos de 31 até o 37, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram. Sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Amados irmãos e irmãs, claro que eu preciso começar dizendo a você que a estreita ligação que apresenta-se entre a primeira leitura e o Evangelho é o fato de que na primeira leitura a gente percebeu que falava, de alguns sinais da presença de Deus diante do povo, como, por exemplo, os cegos queriam ver, os surdos queriam ouvir e por aí vai. Então, quando a gente observa para o Evangelho à luz da primeira leitura, a gente percebe que Jesus cumpre as características às quais os profetas lá no Antigo Testamento estavam a profetizar. Então Jesus é de fato o Messias prometido, o Messias esperado pelo povo. E podemos também pensar nessa mesma lógica qual é a grande missão da igreja, quais são as características da igreja, A igreja também é chamada a trazer voz àqueles que não falam, a trazer para enxergar aqueles que não veem e por aí vai. Porém, me permitam fazer um estudo do Evangelho também a partir dele mesmo. E nós vamos ver aqui muitas riquezas que esse Evangelho acaba nos trazendo para este domingo. Primeiro é que Jesus sai da região de Tiro, passa por Sidônia, continua até o mar da Galileia e atravessa a região da Decápole, regiões pagãs. Jesus está no meio de um povo pagão. E um povo pagão, para o povo judeu, era um povo muito criticado, um povo em que se tinha de fato um preconceito não apenas escondido, mas verbalmente colocado para fora, verbalmente explícito. Jesus, embora sendo judeu, caminha entre o povo pagão e de repente diz que trazem para Jesus um homem surdo, que falava com dificuldade. Interessante, Se ele não conseguia ouvir, portanto, ele também não conseguiria falar. E o fato de que ele não conseguia ouvir, vamos pensar no aspecto religioso. Ele não conseguiria, por exemplo, escutar a pregação da palavra. Ele não conseguia, por exemplo, escutar o anúncio da Torá, que para nós corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, e que para um judeu era extremamente importante que você conseguisse ouvir bem a palavra. Então é como se esse homem fosse um homem que, acima de tudo, ele não conseguisse ouvir a Deus. Esse homem não consegue escutar a palavra de Deus. Então, mais do que apenas pensarmos em uma surdez física, nós podemos pensar numa surdez espiritual, em um homem que não consegue de modo algum ouvir a vontade de Deus. Por N questões, Enfim. Jesus então afasta o homem. Por que a importância de afastar esse homem? Amados irmãos e irmãs, Jesus poderia sim ter realizado milagres na frente do povo, mas é muito bonito e sugestiva essa ideia de que é preciso um local de intimidade. Para que nós possamos começar a ouvir a Deus, é preciso sim ir ao deserto. É preciso afastar-se. É preciso ser retirado do meio da multidão. E aí, Jesus, segundo o texto, coloca os dedos no ouvido desse homem, chega a cuspir e com a saliva toca a língua dele. Interessante isso, Por que Jesus cospe? Gente, pode até parecer anti-higiênico, mas a explicação é muito bonita, Para o povo judeu, o cuspe, a saliva, contém a alma da pessoa. Então, nesse aspecto, Jesus, ao cuspir e com esse cuspe tocar na língua deste homem, Jesus está dando alma para este homem. Em outras palavras, para ser mais específico ainda, Jesus está dando a esse homem
o seu espírito. Olha que coisa bonita. Então Jesus anima esse homem com a presença do Espírito Santo. E aí olha para o céu, suspira e vai dizer, abre-te, né? E aí aquele homem automaticamente vai ver os seus ouvidos se abrindo, a sua língua se solta, ele começa a falar. Então nós vemos aqui a ação de Cristo, a ação que traz dignidade de volta. Mas essa ação que é feita, obviamente, pela ação da Trindade como um todo. Jesus vai olhar para o alto, parece-nos que ele lembra do Pai, estamos vendo a segunda pessoa agindo e ele concede a essa pessoa a terceira pessoa. Então a Trindade que age sempre junto. Depois, a gente vê que Jesus pede que ninguém fale nada a ninguém. E aí você pode perguntar, mas por que Jesus pedia silêncio, né? Por que essa história? Então, somente é possível compreender quem Jesus é de fato à luz da cruz, à luz da ressurreição. Pelo contrário, a fama de Jesus seria apenas a fama de um curandeiro, a fama de apenas alguém que realizava determinados prodígios. Mas Jesus queria muito mais que isso. Era preciso que Cristo pudesse ser conhecido como o Messias. E isso só começa de fato a acontecer à luz da sua paixão, morte e também ressurreição. E a mesma coisa vale para hoje, né? Cuidado para a gente não estar divulgando aí uma visão errônea sobre quem Jesus é. Mas depois de tudo isso, que pontos nós podemos trazer para a nossa vida ou até mesmo para a tua reflexão neste domingo? Primeiro, né? Podemos refletir o Cristo que anda junto ao povo que muitas vezes é excluído, dentro do aspecto religioso mesmo. Quem seria hoje o povo que vive na Decápole? São os casais de segunda união? São os ateus? São as pessoas que por algum motivo se afastaram da igreja e hoje são vistas como pessoas ruins? Quem é esse grupo? Quem é esse grupo que muitas vezes a gente não chega próximo? Né? Que grupo é esse? Que grupo é esse que às vezes a gente está proibindo que eles escutem muitas vezes a palavra? Né? Segundo ponto, quantas vezes nós somos surdos? Quantas vezes nós não estamos mais abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração para ouvir a palavra de Deus? Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, a gente não escuta porque também não quer? Quantas vezes somos resistentes ao chamado que Deus faz para nos colocar de lado, no deserto, para ali no deserto ouvi-lo melhor, experimentar o melhor, nos relacionarmos com Ele melhor. Mas também quantas vezes nós também somos convidados, né, a possibilitar ao outro a graça do Espírito Santo. Seja com o nosso anúncio, com a nossa oração, para você que é padre, diácono, bispo, enfim, o seu chamado a administrar os sacramentos para o outro, você também concede para o outro essa saliva, essa alma, esse Espírito Santo. Nós somos chamados a isso também, né? E além de tudo, ponto final também, pergunto a vocês qual é o Cristo que a gente de fato tem anunciado, né? É preciso anunciar o Cristo que traz vida. Às vezes parece que as pessoas pregam mais um Cristo que não dá vida do que um Cristo que dá vida. E é importante a gente meditar sobre isso. Qual Cristo eu estou anunciando? Qual Cristo eu estou pregando? Será que é o Jesus dos Evangelhos mesmo? Que fique para nós essa reflexão nesse domingo de hoje, tá bom? Agradeço a você aqui por ter assistido esse vídeo. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!